Olá, estamos juntinhos para mais uma web aula de filosofia que tem como tema a consciência mítica. Acompanhemos com atenção. Quando nós falamos de consciência mítica em filosofia, nós temos que levar em consideração que a primeira é a principal forma encontrada pelo homem de explicar o mundo e a vida desde o início dos primórdios, certo? Então, essa questão voltada à consciência mítica, ela foi a primeira forma que o homem encontrou de explicar tudo aquilo que está ao seu redor. Seja explicar o porquê da água, o porquê do fogo, porquê que alguém morre, para onde é que vai os mortos. Então, os mitos, desde o início da filosofia, foram as formas mais eficazes para que o ser humano conseguisse responder a perguntas que ele não tinha uma resposta. Os mitos significam aí palavra, o que se diz, contar, narrar. E os gregos dispunham de diversas narrativas mitológicas, as quais cumpriam a função de explicar a realidade. A filosofia surge na Grécia como a atitude de buscar explicações alternativas ao mito. Então, o mito ele vem com essa característica muito forte. Essa consciência mítica ela vem com essa característica forte em que nasce-se aí o desejo da dominação do mundo para afugentar o medo e as inseguranças. Ou seja, o pensamento mítico ele tenta explicar o todo, o geral. Então, os filósofos da época, os pensadores da época, os sábios da época, eles buscavam explicar questões que eram comuns ao cotidiano e que eles não tinham uma resposta. Então, os mitos eram historinhas que eram criadas para isso. Então, para isso existiram muitos deuses, né? Existiram muitas figuras icônicas que explicavam isso. Bem como o Eros, né, que era do amor, bem como o Poseidon, que era um deus das águas, né, bem como os Zeus, bem como a Hera, ou seja, eram personagens que eram criados para explicar determinadas situações. Aí nós temos aí, nos primeiros vestígios relacionados a essa questão, o nosso querido Hesíodo e Homero, que eram aedos. O que eram os aedos nessa época? Eram uma espécie de cantadores, né? Como a gente vê aqui no Nordeste. Eram como se fossem esses artistas ambulantes, certo? Eles eram poetas e cancioneiros ambulantes que manifestavam por meio da sua arte algum conhecimento X ou Y, certo? Então, assim, o Homero, ele foi um poeta da Grécia Antiga, que nasceu e viveu no século 8 a.C. Ele é autor de duas das principais obras da Antiguidade, que são os poemas épicos Ilíada e Odisseia, certo? Ilíada e Odisseia, eles falam da questão do último ano da Guerra de Troia, né? Então, todo o desenvolver desse poema, né, vai ser relacionado à questão da Guerra de Troia, tem todo um significado nessa questão voltada a essa narrativa de Homero. Já o Hesíodo, ele tem uma obra muito importante chamada Teogonia, que costuma ser considerada a primeira obra dele. Ela também é conhecida por Genealogia dos Deuses, que é um poema mitológico com 1022 versos escritos por Hesíodo no século 8 a.C., o qual o narrador é o próprio poeta. Ou seja, ele cria toda uma obra em que ele vai explicar a genealogia dos deuses. Ele explica um a um o que cada um é, o que cada um faz. Então, esse saber que era manifestado por esses aedos, eles se popularizavam na época. Então, era uma tradição oral. Então, iam sendo repassados de geração em geração, e para tudo se havia uma explicação por meio desses mitos. Por isso que é consciência mítica, por se tratar
dessa explicação para o mundo, né, para aquilo que está ao nosso redor, através dos mitos, né? Então, assim, as características da teogonia facilitam alguns entendimentos das nossas obras clássicas, certo? E o Hesíodo, ele descreve essa criação, ele descreve essa cronologia e ele descreve divinamente essa questão das gerações, certo? Por meio dos mitos, por meio dos seus hinos, certo? E desta forma, um a um desses deuses são descritos com suas respectivas características. Aí nós temos aí, né, do mito à verdadeira filosofia. Então, se nós formos levar em consideração, vai ser aí na filosofia pré-socrática em que nós vamos ter essa manifestação do mito, né? E depois disso, nós vamos ter a primeira manifestação filosófica, com a presença de Sócrates, que vai despertar esse pensar. O mito hoje ele ainda existe, ele ainda se manifesta com o advento da consciência filosófica. E se nós formos levar em consideração, a ciência é a única forma de saber possível. Progresso, objetividade, neutralidade e cientificidade. Ou seja, com o mito hoje, nós vemos essa desmistificação dele para um novo pensar filosófico que foi instaurado por Sócrates, ao tentar explicar situações cotidianas em que os mitos não se enquadrariam, que os mitos não conseguiam explicar logicamente. Então é importante, né, que nós frisemos os principais conteúdos dessa aula. Entender que inicialmente a filosofia ela era mítica, por levar em consideração esses mitos, e também é importante nós ressaltarmos que, para cada período da história, nós temos uma caracterização evolutiva da filosofia. E não cabe a nós menosprezarmos os conhecimentos de cada época, e sim conhecê-los para, dessa forma, nós conseguirmos compreender melhor aquilo que está ao nosso redor hoje, porque tudo é um processo de construção. Então, eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.